Menina tola. Foi o que meu advogado murmurou depois de folhear os documentos que minha irmã havia falsificado com tanto capricho que quase pareciam legítimos. Eu estava no meio do meu café da manhã em Londres, a xícara ainda morna na minha mão, quando a voz dele cortou o som da garoa lá fora. O apartamento que minha avó me deixará, meu único elo tangível com o lar, havia sumido. Vendido. Assinado. Roubado. Minha irmã pegou o que não era dela e transformou minha herança em seu prêmio pessoal. As provas estavam ali, inegáveis, sobre a mesa polida do advogado, como uma sentença. Eu não gritei. Nem desliguei o telefone. Apenas fiquei sentada, imóvel, com os olhos fixos na chuva escorrendo pelo vidro, cada gota desenhando linhas prateadas e lentas sobre o meu reflexo. A cidade lá fora se desfazia em tons de cinza, ônibus passando, guarda-chuvas em movimento sincronizado, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o eco da voz da minha avó, suave e firme, dizendo uma vez: proteja o que é seu, meu amor. Nem todo sorriso é sincero. Londres sempre foi meu refúgio. Seu barulho abafava o caos que deixei para trás, o julgamento constante que pairava sobre cada encontro de família na Flórida. Eu costumava acreditar que a distância era uma forma de armadura, que oceanos poderiam me proteger da amargura que corria no sangue da nossa família. Mas a verdade? Quilômetros não apagam a traição. Eles apenas atrasam sua chegada. Mollen, minha irmã, nunca precisou ir embora. Construiu seu próprio reino onde estava, casou-se com dinheiro, encantou cada comitê da igreja, tornou-se a mulher que todos apontavam dizendo: é assim que se faz. Mamãe a idolatrava por isso. Cada ligação virava outro sermão sobre responsabilidade, graça, e como Mollen sempre colocava a família em primeiro lugar. Eu apenas sorria, deixava ela falar, tomava meu chá e deixava a dor se acomodar nos cantos silenciosos onde ninguém podia ver. Enquanto isso, eu moldava minha própria vida pequena, intencional, feita de manhãs passadas correndo atrás de prazos em vez de aprovação. Meu mundo cheirava a chuva, tinta e liberdade. Achei que isso me tornava segura. Achei que partir me tornaria intocável. Mas agora, olhando para aquelas assinaturas falsificadas, percebi que minha irmã havia atravessado o oceano e tomado algo que não era apenas propriedade, era história, memória, pertencimento. O apartamento não era só paredes e janelas, era o lugar onde a vovó me ensinou a dançar descalça no chão frio, onde as risadas ecoavam por entre as cortinas abertas, onde tudo ainda cheirava levemente a lavanda e maresia. A traição não chegou como um trovão. Ela se infiltrou silenciosa, calculada, gelada. E enquanto eu observava o céu de Londres escurecer, soube de uma coisa com absoluta clareza: o silêncio não a salvaria desta vez. Passei anos mantendo a paz, engolindo as injustiças, fingindo não notar o quanto o amor era desigualmente repartido na nossa família. Mas o silêncio, quando afiado pela perda, pode ferir mais fundo do que qualquer grito. Se Mollen achava que eu ficaria parada, impotente, do outro lado do oceano, ela havia esquecido quem eu era. Porque eu não fui embora para fugir, eu fui para construir. E agora, eu estava voltando para recuperar o que era meu, custasse o que custasse. Mas havia uma pessoa que nunca me fez sentir invisível ou insignificante. A vovó Evelyn irradiava calor, uma luz rara, capaz de suavizar até as arestas mais afiadas do julgamento da nossa família. Os verões com ela eram um refúgio. Ela preparava chá de lavanda em delicadas xícaras de porcelana e as colocava cuidadosamente sobre o parapeito da varanda, enquanto a brisa da baía de Tampa balançava as pontas do seu avental. O ar tinha um perfume leve de sal, flores e aquele doce sutil das folhas de chá se misturando lentamente à água quente. Acima de nós, o ventilador girava preguiçosamente, projetando sombras dançantes sobre suas mãos marcadas pelo tempo, enquanto ela contava histórias de resiliência, de como aprendeu a reconstruir a vida depois da morte do vovô, de como descobriu que a coragem às vezes se esconde nos dias comuns, esperando em silêncio para ser notada. Não deixe o mundo te diminuir, Lizzie, ela sussurrou certa tarde, passando o polegar com carinho sobre o dorso da minha mão. Você tem o direito de ocupar o espaço. De reivindicar o seu próprio céu. Suas palavras me envolveram como um cobertor, cada sílaba pesada de amor e determinação. Aquele apartamento não era apenas tijolos e cimento, era um depósito do seu espírito, cada canto impregnado com o eco das suas risadas, o perfume do seu jasmim favorito, o ritmo tranquilo das suas rotinas diárias. Quando ela se foi, deixou-me a escritura escrita à mão, sua caligrafia fluida se curvando no papel como uma promessa.
Era mais que um documento legal, era uma mensagem, uma declaração silenciosa: eu te vejo, mesmo quando ninguém mais vê. Depois do funeral, Molly assumiu o papel que todos esperavam dela. Organizou as flores, navegou pelo labirinto burocrático das reuniões do espólio e se apresentou impecável em um vestido creme, com postura ereta e um sorriso cuidadosamente ensaiado. Para quem via de fora, ela parecia responsável, dedicada, até graciosa. Mas por trás daquela fachada polida, ela rearranjava muito mais do que arranjos florais. Sua compostura era uma máscara, escondendo intenções que eu, na época, mal podia imaginar. Enquanto isso, a aprovação da minha mãe era uma pressão constante e silenciosa. As ligações traziam sempre o mesmo refrão, afiado e sutil: você devia ser mais como sua irmã. Ela tem tudo sob controle. Eu tomava o café devagar, mordendo a língua para conter a raiva crescente, e deixava as palavras dela passarem como fumaça, reconhecendo sua presença, mas recusando-me a respirar fundo. Com o tempo, aprendi que questionar a justiça na nossa família era inútil como gritar contra uma tempestade, sem esperança de ser ouvida. Naquela manhã, quando o advogado ligou, tudo mudou. Sua voz era calma, quase clínica, como se lesse uma simples atualização de rotina, e não estivesse me atingindo com um golpe cirúrgico. O apartamento já havia sido vendido. Cada palavra dele pousava fria, precisa, cortante. Pude imaginar Molly sentada atrás de uma mesa de mogno lustroso, caneta na mão, assinando os papéis com aquele sorriso treinado mesmo que ela usava para convencer o mundo de que sempre estava certa, sempre no controle. Meu peito apertou, uma mistura de incredulidade e fúria quente se revirou no meu estômago. Abri o notebook e comecei a rolar pelas fotos no meu celular, procurando algo concreto, algo que me ancorasse ao que realmente havia sido perdido. E lá estava uma foto da vovó Evelyn e eu naquela mesma varanda, a luz do sol brilhando sobre seu relógio de prata, sua mão firme sobre a minha. Quase pude ouvir o zumbido suave do ventilador, o leve tilintar da colher contra a porcelana, o som distante das gaivotas sobrevoando a baía. Aquele apartamento não era apenas um prédio. Era a memória em forma de lar, um santuário cheio de amor, conselhos e reafirmações silenciosas. E agora, ele havia sido arrancado de mim. Um arrepio percorreu minha espinha. A perda e a traição nunca haviam parecido tão pessoais, tão intencionais. Mas por baixo da raiva, por baixo da dor, algo começou a pulsar clareza. A consciência de que, por mais que Molly tivesse tomado de mim, ela subestimara o que eu era capaz de fazer. Porque, embora paredes possam ser vendidas e papéis falsificados, a força que ela nunca enxergou em mim e as lições que minha avó me ensinou, essas não podiam ser roubadas. Não agora. Nem nunca. Era uma prova concreta de que alguém um dia acreditara que eu importava, que minha presença, minhas escolhas, meu próprio ser tinham valor. E agora, Molly havia transformado essa crença em dinheiro, indiferente ao seu significado, indiferente ao que ela representava. Lá fora, a garoa se intensificava, batendo em ritmo constante contra o vidro da janela, cada gota um lembrete sutil de que as tempestades quase nunca avisam quando chegam. Recostei-me na cadeira, que gemeu sob meu peso, e sussurrei para o vazio do quarto: vovó, me perdoe. Eu devia ter protegido o seu presente. Minha voz se perdeu no ar, frágil diante do peso da minha própria culpa. Então, o celular vibrou insistentemente sobre a mesa polida. Um novo e-mail, com um assunto em letras gritantes, inconsistências encontradas. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Eu já tinha uma suspeita, uma que vinha crescendo silenciosamente no fundo da minha mente. O identificador de chamadas piscava o nome de Douglas brilhando contra a luz cinzenta da manhã que entrava pela janela. A voz dele atravessou a linha, um pouco abafada, com o zumbido do escritório ao fundo. Elizabeth, tem algo errado aqui, disse ele. Os carimbos do cartório não batem, e a assinatura, parece ensaiada demais, precisa demais, quase, treinada. Pressionei as palmas das mãos contra os olhos, sentindo a tensão se acumular nos ombros. Ensaiada, murmurei, embora a resposta já ecoasse no meu estômago há semanas. Ele fez uma pausa, soltou o ar devagar e murmurou, quase para si mesmo, como se falasse com um público invisível: menina tola. As palavras não eram dirigidas a mim diretamente, mas mesmo assim me atingiram afiadas, intrusas, cortando a névoa da minha manhã. Sua irmã, foi ela quem fez isso. Menina tola. A frase ficou presa na minha mente, girando em um ciclo constante, mudando de forma a cada batida do coração.
Para Douglas, era apenas um comentário descrente, uma observação profissional. Para mim, virou um desafio, uma provocação que me chamava a agir, a ver com clareza através das ilusões cuidadosamente construídas. Minha irmã achava que eu era ingênua, que minha distância e minha educação me cegariam diante das tramas dela. Talvez eu tivesse sido mesmo ingênua antes, mas aquela inocência havia se dissolvido como açúcar em chá quente. Minimizei a ligação e abri o anexo que Douglas havia me enviado meses antes, uma cópia digitalizada do testamento da vovó Evelyn. A assinatura na transferência do imóvel saltou aos meus olhos. Parecida, sim, mas pequenas discrepâncias revelavam a verdade. As curvas eram mais rígidas, a inclinação mais controlada. A pressão, mais pesada que os traços leves e naturais da vovó. A caligrafia de Mollen deixava marcas profundas no papel, um traço típico do seu perfeccionismo obsessivo, uma assinatura de domínio disfarçada de elegância. A chuva lá fora não cessava. Escorria pelo vidro em padrões irregulares, borrando a cidade em formas abstratas. Eu sentia a mesma distorção dentro de mim, a descrença se transformando em algo mais afiado, mais nítido. A raiva fervia, mas agora tinha forma, tinha lâmina. As palavras da vovó voltaram à minha mente com uma clareza quase sobrenatural. Quando alguém te rouba, não está tirando o que é seu. Está revelando quem realmente é. Douglas pigarreou, arrancando-me dos pensamentos em espiral. Elizabeth, não a confronte ainda, disse ele, com a voz firme, mas cautelosa. Se ela manipulou documentos legais, vamos precisar de provas concretas. Vou começar a reunir os registros de propriedade, rastrear os pagamentos. Por enquanto, permaneça paciente. E em silêncio. Assenti, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Meus dedos tremiam sobre o teclado, prontos para agir, mas contidos. Certo, respondi, num tom calmo, quase clínico, sem deixar escapar nada da tempestade que fervia dentro de mim. Descubra até onde isso vai. Quero saber quão fundo vai a mentira dela. Quando ele desligou, o silêncio caiu sobre o apartamento, denso, vibrante, como uma ameaça não dita. Fiquei olhando para minhas mãos levemente trêmulas, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a borda da mesa. Aquilo não era mais sobre um apartamento. Era sobre tudo que Mollen havia tomado de mim, não só bens, mas história, confiança, lealdade familiar. Cada coisa que ela tocava, ela tentava reescrever. Cada escolha que fazia era um esforço calculado para me apagar, para reduzir a presença que eu havia construído com tanto custo. Expirei devagar, deixando o ar preencher os pulmões, sentindo o gosto metálico da antecipação. A varanda da vovó, o chá, sua mão macia sobre a minha, essas lembranças não haviam sido vendidas. Elas existiam fora dos documentos, além das assinaturas intocáveis, resilientes. E agora, era minha vez de recuperar mais do que paredes e chaves. Era hora de expor o que havia sido escondido, de enfrentar o que foi roubado e de lembrar a minha irmã com calma e precisão que eu nunca fui pequena, nunca invisível e nunca impotente. Não era apenas sobre o apartamento. Era sobre cada reunião de família em que Mollen me ofuscava, cada jantar em que o sorriso dela atraía os olhares enquanto o meu se perdia nos cantos da mesa. Cada vez que eu ousava mencionar meus planos para a escola de arte, ela inclinava a cabeça só um pouco, o suficiente para espalhar um sutil julgamento pelo ambiente. E os suspiros da mamãe, quantas vezes os ouvi. Você é muito emocional. Talvez eu fosse. Mas emoção nunca foi fraqueza, era o pulso da minha existência, o combustível que me mantinha viva. E agora, esse mesmo pulso se tornava algo diferente, afiado, implacável, perigoso. O resto da noite virou uma caçada obsessiva. Vasculhei arquivos digitais, revendo décadas de cartas que a vovó havia escrito, cada envelope cuidadosamente selado, cada curva da sua caligrafia, cada inclinação da assinatura. E-mails antigos, que antes pareciam triviais, agora guardavam pistas preciosas. Até fotografias da assinatura dela tiradas em aniversários ou reuniões sobre o testamento tornaram-se evidência. Comparei tudo meticulosamente, examinando cada curva, cada ponto, cada traço hesitante. E então, percebi, lá estava, escondida à vista de todos, a imperfeição. A assinatura falsificada era impecável à primeira vista, mas a pressão era forte demais, as curvas rígidas demais. A caligrafia de Mollen sempre deixava marcas, pequenas cicatrizes de controle, traços de domínio disfarçados de perfeição. Essa imperfeição,
esse detalhe sutil, era minha vantagem, minha arma silenciosa. À meia-noite, eu estava cercada por uma fortaleza de papéis, canetas espalhadas como destroços de uma tempestade, xícaras vazias formando um círculo de exaustão. A luz fraca do laptop iluminava meus olhos abertos, determinados. Anexei cada foto, cada fragmento escaneado, e enviei tudo para Douglas. Antes de clicar em enviar, digitei uma última linha. Ela achou que eu não perceberia. Estava errada. Quase imediatamente, meu celular vibrou. Uma notificação de um número bloqueado piscou na tela. Uma mensagem. Você anda fazendo perguntas. Meu pulso disparou. A mensagem não tinha remetente, nem pontuação, nem contexto, apenas aquelas 6 palavras, uma acusação simples que soava como um aviso. Meus dedos pairaram sobre o teclado, hesitantes. Digitei com cuidado. Quem é você? Nenhuma resposta. Apenas as reticências piscando, aparecendo e desaparecendo como se zombassem de mim. A manhã chegou com uma clareza fria. A luz do sol atravessava as persianas, mas não conseguia suavizar o nó de tensão no meu peito. Então o telefone tocou. Um nome que eu não via havia meses apareceu na tela. Molen. Por um instante que pareceu uma eternidade, fiquei apenas olhando, o polegar suspenso sobre o botão verde. Parte de mim queria deixar tocar até o fim, desaparecer no silêncio. Outra parte, um misto de curiosidade, raiva e determinação, me fez atender. Liz, começou ela, com a voz coberta de doçura e um entusiasmo artificial, como açúcar despejado sobre uma lâmina. Você não vai acreditar no quanto estive ocupada. Finalmente vendi o apartamento da vovó. Fechei o negócio semana passada. Minha mão se fechou em torno do celular, os nós dos dedos ficando brancos, o maxilar travado. Você vendeu? Perguntei, em um tom baixo, controlado, medido bastante para esconder o furacão dentro de mim. Aham, respondeu, quase orgulhosa. À vista. 320 mil. O corretor disse que eu lidei com tudo como uma profissional. De qualquer forma, queria te agradecer por não ter atrapalhado. Sei que toda essa papelada legal te deixa meio perdida. Eu não respondi. Não porque não conseguisse, mas porque qualquer som que escapasse da minha garganta tremeria, se partiria, revelando a fúria que percorria meu corpo como um fio elétrico. Minha mente começou a girar, revisitando cada injustiça, cada sorriso falso, cada desdém silencioso que ela já havia me dirigido. Todas as pequenas traições se fundiam agora em uma única verdade cristalina: aquilo fora deliberado, calculado e eu ainda não tinha terminado. O apartamento voltou a ficar em silêncio, a luz pálida da manhã refletindo nas ruas molhadas de chuva. Mas naquele silêncio, senti minha determinação endurecer. A raiva não era mais um fogo cego, era uma ferramenta, uma lente através da qual eu podia finalmente enxergar a profundidade do engano de Molen. E agora, com as provas em mãos e a decisão queimando em cada pensamento, eu sabia uma coisa com absoluta certeza: eu não ia recuar. Então, com o mesmo tom meloso, ela acrescentou: Vou te mandar 10 mil na próxima semana. Achei que podia te ajudar com o aluguel aí na Europa. 10 mil dólares tirados justamente da herança que era minha por direito. Meus dedos se fecharam ainda mais ao redor do celular, os nós ficando pálidos. Molen, disse devagar, cada palavra carregada de contenção, você sabe que aquele apartamento era meu. Ela riu. Um som leve, arejado, sem o menor traço de culpa. Ah, vá, Liz. A vovó queria que fosse para nós duas. Você está aí na Europa, vivendo seu sonho artístico. Eu só cuidei de tudo pela família. Pela família. Ela repetiu a frase saboreando cada sílaba, como se fosse uma medalha presa ao peito. Engoli o nó que se formava na garganta. Você falsificou a assinatura dela, declarei com calma, cada palavra saindo cortante, precisa. O tom dela mudou instantaneamente, mais afiado, com gelo se insinuando sob a superfície da voz. Cuidado, Liz. Você não faz ideia do que está insinuando. Inspirei, devagar e controlada, deixando a raiva se transformar em clareza. Na verdade, eu sei. Disse. Douglas descobriu inconsistências. Carimbos do cartório que não deveriam existir. Escrita que não corresponde à dela.
Seguiu-se um silêncio, longo o suficiente para ser sentido. Então veio uma risada seca, forçada. Você está sendo melodramática de novo. Talvez aquele seu advogado só queira mais dinheiro. Não se envergonhe. E a linha caiu, deixando apenas o eco do meu próprio coração reverberando no apartamento silencioso. Fitei meu reflexo, distorcido pelas marcas da chuva escorrendo pela janela. Meu pulso não disparou. Permaneceu inquietantemente calmo, preciso, como se meu corpo reconhecesse a tempestade e decidisse esperar, calculando cada próximo movimento. Revi a ligação na minha cabeça, então apertei o botão de gravação no celular e salvei o áudio. Prova. Ela havia me dado isso sem perceber, sua arrogância escorrendo como tinta sobre o papel. Quando enviei o arquivo por e-mail para Douglas, já estava redigindo a próxima mensagem. Prossiga. Reúna tudo. Rastreie cada pagamento. Localize cada documento. Cada instrução queimava com propósito metódica, implacável, inevitável. Mais tarde, naquela noite, quando minha mãe ligou, hesitei, deixando o telefone tocar contra o zumbido tranquilo do apartamento. A culpa finalmente abriu meus dedos. Querida, começou ela, com a voz calorosa e suave. Acabei de falar com a Molly. Ela disse que vendeu o apartamento da vovó. Que alívio ter isso resolvido. Resolvido? Minha mente gritava, mas meu tom vacilou, frágil sob o peso da raiva e da incredulidade. Resolvido? Repeti, a voz trêmula apesar do esforço para permanecer composta. Ela foi tão dedicada, continuou mamãe. Você deveria se orgulhar dela. O orgulho tinha gosto amargo na minha boca. Ela te disse quem herdou o apartamento? Perguntei, tentando manter a ponta de reprovação fora da voz. Houve uma pausa. Foi dividido igualmente, respondeu finalmente, quase relutante. Fechei os olhos, sentindo o ar sair dos meus pulmões. Isso não é verdade, mamãe. A vovó deixou para mim. Um longo e cansado suspiro atravessou a linha. Ah, Elizabeth, por que causar drama? Sua irmã fez tudo corretamente. Por favor, apenas deixe pra lá. A ligação terminou antes que eu pudesse responder. Permaneci imóvel, deixando o silêncio se acomodar ao meu redor. O zumbido baixo da geladeira se misturava ao chiado constante da chuva batendo no vidro, e pela primeira vez o apartamento parecia simultaneamente sufocante e calmo. Minhas mãos descansavam sobre a bancada, levemente trêmulas, uma estranha mistura de exaustão e determinação apertando meu peito. Não se tratava apenas de um imóvel roubado ou de uma injustiça familiar. Era um desafio, um teste de resistência, astúcia e paciência. E eu iria enfrentá-lo. Lá fora, a noite pressionava o vidro da janela, um mundo suavizado pela névoa e pela garoa. Dentro do apartamento, comecei a traçar meu plano, mapeando mentalmente cada interação, cada decisão que Molly havia tomado, cada detalhe que eu pudesse usar como arma. Não haveria movimentos imprudentes, nem explosões de emoção. Desta vez, o jogo seria meu deliberado, preciso e inevitável. Sempre me chamaram de imprudente, frágil, a menina tola que abandonou a estabilidade para correr atrás de tinta e desenhos em vez de um sucesso convencional. Mas o mundo que eu construí no exterior, cheio de foco silencioso e planejamento cuidadoso, estava prestes a colidir com o deles com uma força que eles não poderiam ignorar. Abri uma nova pasta no meu laptop, nomeando a verdade. O nome parecia pesado de propósito, quase sagrado. Dentro, comecei a depositar metodicamente tudo o que havia coletado, cartas escaneadas, gravações de áudio, fotos de assinaturas e comparações lado a lado. Cada arquivo, cada prova, era um tijolo na fundação de um acerto de contas que eu vinha construindo silenciosamente há meses. Não se tratava apenas de documentação. Era sobre responsabilidade. Eu podia sentir o peso de anos de desdém, a condescendência sutil, o apagamento casual dos meus esforços, tudo se unindo em um plano que eu executaria com precisão. Cada clique, cada arrasto de arquivo era deliberado. Imaginei Molly percebendo, pela primeira vez, que seu mundo cuidadosamente polido tinha rachaduras visíveis a qualquer um que prestasse atenção. 3 dias depois, Douglas ligou. A voz dele tinha aquela nitidez profissional que sugeria que ele segurava a empolgação, que sabia que algo monumental estava prestes a acontecer.
Elizabeth, disse ele, medido e calmo, registramos oficialmente a denúncia de fraude. O tribunal emitiu um bloqueio sobre os lucros da venda do apartamento. Molen vai descobrir isso em breve. Pressionei o telefone levemente contra o ouvido, sentindo o peso da notícia se assentar como metal frio no peito. Meu coração permaneceu inquietantemente calmo, cada batida firme e imutável. Então, acho que agora esperamos, murmurei, mas o mundo parecia vibrar de tensão ao meu redor. Na manhã seguinte, esperar se mostrou inútil. Meu celular explodiu em notificações, cada vibração mais intensa que a anterior. Chamadas se acumulavam sem parar, Molen. Os números subiam como um placar de culpa: 10 chamadas não atendidas, 15, 20. Deixei tocar sem atender, o telefone tremendo levemente sob a tensão em minha mão, cada vibração um novo eco da tempestade que eu havia desencadeado. Finalmente, atendi. A voz dela cortou o ar. O que diabos você fez? Era aguda, frenética, tingida de medo que ela não conseguia esconder atrás de nenhuma máscara de educação. Não sei, respondi suavemente, controlada. Por que você não me conta? Ela sibilou, furiosa e em pânico. Não faça idiota, Liz. O banco congelou minha conta esta manhã. Você tem ideia do que isso significa? Eu não fiz nada, disse eu, com a voz calma e baixa, permitindo que as palavras cortassem a tensão. A verdade cortou. Seguiu-se um silêncio, frágil e tenso, longo o suficiente para que seu pânico se tornasse palpável mesmo através da linha. Então veio uma risada amarga e cortante, como lâmina raspando pedra. Você perdeu a cabeça. Acha que pode me arruinar. Está delirando. Cuspiu ela. Segurei o telefone firme, minha voz fria e precisa, inabalável. Você roubou o que a vovó deixou para mim, disse, cada palavra deliberada, esculpida em meses de planejamento, observação e raiva silenciosa. Não havia emoção no meu tom, apenas o peso de um fato negável. Por um instante, quase pude ouvir o pulso do medo por trás da raiva dela, um tremor na sua perfeita compostura, uma rachadura na armadura polida que sempre usou para intimidar. E naquele silêncio que se seguiu, percebi algo profundo: ela me subestimara pela última vez. Você falsificou o nome dela e embolsou o dinheiro. Não se surpreenda quando as consequências aparecerem. Minha voz saiu calma, mas o ar ao meu redor parecia se apertar. O tom dela vacilou, a confiança escorregando por um instante antes de voltar, frágil e defensiva. Por favor, disse ela, você nunca foi responsável o suficiente para administrar aquela propriedade. Eu cuidei disso pela família como sempre faço. Você deveria me agradecer por ter evitado que você se envergonhasse. Obrigada, repeti baixinho, saboreando a palavra como se fosse veneno. Sim. Estalou, agora mais alta, a voz aguda. Você mora em outro país, desenhando logos e tomando café caro. Você não merece aquele apartamento. Meu aperto no telefone se intensificou até os nós dos dedos ficarem brancos. E você merece? Perguntei, cada sílaba firme, deliberada. Alguém tinha que agir como adulto, cuspiu ela. Você nunca cresceu. Foi naquele momento que algo dentro de mim se partiu, não de forma dramática, não em um estalo alto, mas limpa, como vidro sob pressão. Minha voz, quando veio, quase soou suave. Sabe de uma coisa, Molen? Talvez eu não tenha crescido. Talvez eu tenha corrido longe de casa e ficado longe por tempo demais. Mas a vovó confiava em mim, não em você. E o que você fez? Você não levou só dinheiro. Você roubou a memória dela, o último presente dela, a fé dela na família. Ela desligou. Sem adeus. Sem desculpas. Apenas o clique oco da finalização. O silêncio que se seguiu não era pacífico, era sufocante. A cidade lá fora ainda estava encharcada de chuva, gotas riscavam o vidro como veias de prata. Fiquei ali, ouvindo o eco da ausência dela, o zumbido do aquecedor, o tráfego distante lá embaixo. Por um instante, quase esqueci de respirar. Então meu celular vibrou de novo. Mamãe? Hesitei, depois atendi. Elizabeth, o que está acontecendo? O tom dela era tenso, ofegante. A Molen está chorando. Ela disse que você entrou com um processo por fraude.
Isso é verdade? É verdade, disse eu suavemente, consciente de cada palavra. Porque ela falsificou os documentos da vovó, acrescentei, meu pulso firme, a voz controlada. Não seja ridícula, retrucou mamãe, afiada e rápida, como se estivesse espantando um inseto. Sua irmã nunca faria algo assim. Ela tem gerido tudo com responsabilidade. Você sabe como você pode ficar emocional. Fechei os olhos, pressionando o polegar contra a borda da bancada para não tremer. Mãe, isso não é emoção. São evidências. Douglas verificou as assinaturas a inconsistências, selos que não correspondem, até datas falsas. Ela admitiu isso ao telefone. Houve uma pausa, seguida por descrença. Você gravou sua irmã? Sim. A palavra saiu da minha boca como uma lâmina deslizando pelo tecido. Porque ninguém jamais acredita em mim a não ser que eu prove. O silêncio que se seguiu era denso e gelado. Então veio o suspiro, o mesmo som cansado que eu crescerá ouvindo sempre que dizia verdades demais. Você costumava ser gentil, disse ela baixinho, quase com lamento. Não sei o que aconteceu com você. A linha caiu. Fitei o telefone, a tela escura e marcada por digitais suaves, o reflexo do meu rosto estranho, quase irreconhecível. Lá fora, a chuva havia diminuído, sussurrando contra o vidro, e naquele silêncio percebi algo inquietante. Eu não me importava mais se eles me viam como gentil. Durante anos, confundiram paciência com fragilidade, autocontrole com medo. Mas agora, o silêncio não era rendição, era estratégia. 2 noites depois, quando o relógio se aproximava da meia-noite, meu celular acendeu novamente. O número estava bloqueado, o código do país oculto. Por um instante, considerei ignorar mais uma tempestade na qual eu não precisava entrar. Mas então vi o nome que piscava abaixo dos dígitos, tênue, mas inconfundível. Douglas. Ou assim pensei. A chuva lá fora se intensificou, tamborilando contra a janela como dedos impacientes. Hesitei, o polegar pairando sobre a tela. A cidade brilhava abaixo em reflexos de vermelho e dourado, carros cortando poças que refletiam as luzes. Minha respiração embaçava o vidro. Havia algo no ar errado, elétrico, pesado, carregado com o peso de algo que eu ainda não conseguia nomear. Finalmente deslizei para atender, a voz baixa. Alô? Uma pausa. Então uma voz masculina calma, desconhecida, deliberada. Senhora Carter? Perguntou. Aqui é o detetive Harland, da Polícia Metropolitana de Londres. Precisamos falar sobre sua irmã. O mundo pareceu inclinar-se levemente. Apoiei-me no balcão, coração martelando. Sobre ela? Ele exalou devagar, papéis sendo mexidos levemente do outro lado da linha. Ela foi detida para interrogatório. Recebemos novas evidências das autoridades dos Estados Unidos sobre múltiplas contas ligadas à venda da propriedade. Precisaremos do seu depoimento amanhã de manhã. Lá fora, a tempestade se abriu por completo, o trovão ressoando pelas ruas como o som de algo antigo e enterrado finalmente emergindo. Fiquei imóvel, o telefone pressionado ao ouvido, a verdade que eu havia liberado agora se movendo além do meu alcance. E pela primeira vez, percebi a justiça não é barulhenta. Ela chega silenciosa, como a chuva. Ethan Pierce. O marido de Molen. Por um instante, hesitei antes de atender, o pulso disparando enquanto levava o telefone ao ouvido. Ethan, disse cautelosamente. Oi, Elizabeth. Sua voz estava baixa, despida do charme educado habitual. Havia peso nela, um tremor de arrependimento. Espero não estar ultrapassando limites, mas você merece saber o que realmente está acontecendo. Não respondi. O silêncio se estendeu entre nós, tenso, frágil. A chuva chiava contra a janela, constante como a respiração. Eu não sabia o que ela tinha feito, continuou finalmente. Ela me disse que você havia desistido da sua reivindicação, que tudo estava resolvido. Eu acreditei nela. Não fiz perguntas, Deus, eu deveria ter feito. Mas depois que o banco ligou, depois do bloqueio, depois que tudo começou a desmoronar, comecei a verificar as coisas por conta própria. Houve uma pausa, seguida pelo som dele exalando, trêmulo. Ela falsificou tudo, Elizabeth. O testamento, o cartório,
cada documento. Ela disse que você estava longe demais para notar, que não se importaria. Mas quando a confrontei ontem, ela desmoronou. Disse que merecia mais do que você. Que ganhou por ter sido a que ficou. Ele hesitou. Ela já gastou parte do dinheiro numa casa. O resto se foi. Por um longo momento, o mundo ao meu redor ficou totalmente silencioso. O zumbido da geladeira, o murmúrio distante da cidade, tudo se dissolveu. Apenas o som da respiração dele preenchia a linha. E você está me contando isso agora por quê? Perguntei baixinho. Porque não posso mais mentir por ela, disse ele. Não mais. Testificarei, se for necessário. Minha garganta se apertou. O quarto parecia menor, o ar mais pesado. Por um segundo, as palavras não saíram. Finalmente, sussurrei. Obrigado. Não precisa me agradecer, disse-lhe suavemente. Você estava certa desde o começo. Quando a ligação terminou, não me movi. Fiquei ali, apenas sentada, o telefone ainda na mão, observando a chuva traçar longos e frágeis rios pelo vidro. Uma calma estranha se assentou sobre mim, não alívio, não vingança, apenas uma clareza que cortava limpo através do caos. Pela manhã, Douglas ligou. O tom dele carregava um triunfo silencioso por baixo da formalidade profissional. Ita está cooperando, disse ele. Ele enviou declarações e anexou documentos. Temos mais do que o suficiente para avançar. Até os compradores estão dispostos a se manifestar e estão furiosos por terem sido pegos nesse caos. Se agirmos agora, é sólido. Faça, disse eu simplesmente. Ele não pediu duas vezes. Horas depois, minha caixa de entrada apitou novamente. Douglas. Assunto: proposta de acordo. Abriu o e-mail. Eles querem negociar, disse-lhe pelo telefone quando retornei a ligação. O advogado dela está sugerindo 150 mil se você concordar em desistir e deixar a transação como está. Uma risada escapou amarga, silenciosa, incrédula. Metade do valor do que ela roubou, disse. Não. Ela está assustada, respondeu ele. Mas esteja avisada, se isso for a julgamento, eles vão tentar desacreditar o testamento em si. Alegar incapacidade diminuída, talvez até pressionar sua mãe para testemunhar. Não será limpo. Inclinei-me para trás, olhos fixos no teto, a pintura rachada levemente acima da luz. Não me importo, disse. Cansei de pagar pela paz que só os protege. Houve uma pausa, depois a voz dele suavizou. Você soa exatamente como sua avó agora. Aquelas palavras me atingiram como um pulso sob a pele, dolorosas, belas. Naquela noite, o sono se recusou a chegar. Sentei-me à minha mesa, a cidade lá fora brilhando em reflexos suaves de âmbar e chuva. O relógio marcava o tempo silenciosamente, cada segundo mais pesado que o anterior. A tela do computador escureceu, e então reabri o último e-mail que a vovó me enviará. Suas palavras cintilavam suavemente a luz pálida. Se algum dia eu deixar algo para você, saiba que não é caridade. É fé. Uma promessa de que você continuará vivendo com ousadia, sem se encolher para caber no conforto de ninguém. Li as linhas novamente, traçando cada letra como se estivesse tocando a mão dela através do brilho. Uma calma profunda se assentou no meu peito, firme e certa. Finalmente entendi o que ela quis dizer, não sobre dinheiro, nem sobre herança, mas sobre coragem. Abri um novo documento e comecei a escrever meus próximos passos. Sem hesitação desta vez. Listei cada arquivo, cada fotografia, cada cadeia de e-mails. Então escrevi uma nota final no rodapé da página. Isto termina com a verdade. Quando a aurora chegou, suave e pálida sobre a cidade, senti algo que não sentia há anos: determinação, inabalável e feroz. Mollen havia me roubado uma vez, mas não definiria o resto da minha vida. O legado da vovó não era um apartamento, era convicção. E eu havia terminado de viver silenciosamente. Na manhã seguinte, liguei para Douglas com uma decisão que parecia recuperar o ar ao meu redor. Vou aceitar o acordo, disse, mas imediatamente acrescentei nos meus termos. Ele arqueou uma sobrancelha, aquele sinal característico de curiosidade, esperando pela lista que eu havia cuidadosamente preparado. Havia 4 pontos inegociáveis.
Primeiro, disse eu, voz firme, ela escreve uma carta de desculpas reconhecida em cartório, admitindo tudo. Segundo, continuei, ela devolve cada centavo aos compradores, diretamente da própria conta. Terceiro, pressionei, ela redige uma carta para mamãe e papai, explicando exatamente o que fez, sem suavizações, sem omissões. E quarto, finalizei deliberadamente, ela assina um documento legal concordando em nunca mais contestar qualquer herança. Jamais. Douglas fez uma pausa, então um sorriso lento e aprovador curvou seus lábios. Poético, disse suavemente, brutal. Vou redigir. Ao pôr do sol, sua ligação chegou. Alívio, misturado com expectativa, vibrava pela linha. Ela concordou, disse ele. O advogado mencionou que ela só quer que isso acabe. Quando o PDF chegou, minhas mãos tremiam ao abri-lo. A primeira página trazia as palavras: Elaine Pierce reconhece que falsificou documentos legais relacionados ao espólio de Evelyn Monroe. A caligrafia era apertada, pequena, quase tímida, uma confissão visual de derrota. Li cada linha 2 vezes, saboreando a gravidade de cada palavra cuidadosamente escolhida. Ao encaminhar para Douglas, acrescentei apenas uma linha: justiça feita. Mas a vitória não era doce. Não havia champanhe nem fogos de artifício. Pairava no ar como nuvens de tempestade carregadas de chuva, pesada e opressiva. A justiça não apagava as horas de traição, a manipulação fria ou os anos de diminuição silenciosa. Apenas confirmava que eu estava certa o tempo todo. 2 semanas depois, Douglas ligou novamente. É oficial, disse ele. A propriedade voltou para o seu nome. Os fundos foram liberados. Compradores reembolsados. Caminhei até a janela, deixando a luz da manhã derramar sobre minhas mãos enquanto iluminava a leve poeira no parapeito. Lá fora, nuvens dispersas permitiam que o sol derramasse ouro sobre as ruas molhadas. Observei o reflexo nas poças, cada uma cintilando como vidro fragmentado. E agora, o que você fará? Perguntou Douglas, a voz carregada de curiosidade e leve admiração. Vender, disse eu baixinho, quase para mim mesma. A vovó não deixou para eu guardar. Ela deixou para que eu seguisse em frente. Quando a transferência foi concluída, encarei o saldo, $350 mil. Era mais que números, mais que dígitos na tela. Era fé. Confirmação de que alguém havia confiado em mim, de que a honestidade podia prevalecer, de que a persistência importava. Meus olhos ardiam, e lágrimas desceram sem pedir licença pelas minhas bochechas, não pelo dinheiro, mas pelo peso que ele carregava, pela validação de anos ignorados e subestimados. 2 semanas depois, deixei meu emprego corporativo, deixando para trás as luzes fluorescentes e o ar estagnado do escritório. Assinei o contrato de um pequeno espaço ensolarado no centro da cidade. Uma mesa, uma parede com prateleiras, uma tela em branco esperando para ser preenchida. Nomeei o lugar de Evelyn Creative, em homenagem à mulher que sempre me viu, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Pendurei uma única frase emoldurada acima da área de trabalho. Viva com ousadia, Lizzie. Sempre. O primeiro cliente entrou semanas depois, curioso e hesitante. Sorri, entreguei um esboço, uma paleta de cores, uma visão moldada por ambição e lições duramente conquistadas. Cada pincelada, cada rascunho, cada novo logotipo criado era meu. Meu sonho, finalmente sem concessões, finalmente vivo. Lá fora, a cidade seguia seu curso, alheia à reconciliação silenciosa que ocorrerá dentro dessas paredes. Dentro, eu respirava o leve aroma de tinta fresca e possibilidades, sabendo que nada poderia me tirar isso, nem a distância, nem a traição, nem mesmo a família. Eu estava livre. E, pela primeira vez, o mundo me pertencia. E, pela primeira vez em anos, eu não me sentia pequena. O ar no apartamento parecia diferente, mais leve de alguma forma, como se as paredes tivessem absorvido a tensão dos últimos meses e finalmente a estivessem liberando. O apartamento foi vendido mais rápido do que eu podia imaginar, seu valor de mercado superando até minhas estimativas mais cautelosas. Quando os fundos finalmente apareceram na minha conta, sentei-me em silêncio, com o suave zumbido do ventilador do computador preenchendo o cômodo, olhando para os números brilhando na tela como pequenos faróis de triunfo. Cada dígito era mais que dinheiro, era validação,
a prova concreta de que eu havia lutado e vencido. Vovó me deu coragem muito antes de qualquer outra pessoa. Ela havia sussurrado isso ao meu coração durante tardes ensolaradas na varanda, enquanto o chá de lavanda liberava vapor entre nossas mãos. Agora, anos depois, eu entendia o peso daquele presente. Finalmente me ergui, não apenas por propriedade ou dinheiro, mas pela minha dignidade, minha identidade, meu direito de ser vista. Um mês depois, um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado chegou da Flórida. A letra caprichada da mamãe adornava a caixa, seu traço familiar carregando tanto o peso do pedido de desculpas quanto do reconhecimento. Dentro, aninhados em papel de seda, estavam um relógio de prata da vovó e um bilhete dobrado. Ela gostaria que você tivesse isto, escreveu a mamãe, simplesmente. Levantei o relógio, traçando a delicada gravação nas costas com a ponta do dedo, sentindo o metal frio e imaginando as mãos que o haviam usado décadas atrás. O mundo está esperando, parecia sussurrar a inscrição. O tic-tac era suave, mas constante, um coração que viajara através do tempo e das circunstâncias para me alcançar. A vida mudou de maneiras sutis e inesperadas. Mollen voltou a morar perto de nossos pais, vendeu sua nova casa com prejuízo e entrou com pedido de separação de Ethan. Não senti mais a antiga fúria ou o ressentimento ardente que me consumiam no início. Percebi que não a odiava mais. Apenas esperava que ela entendesse as lições que a vovó havia ensinado, que liberdade e integridade valem mais do que qualquer bem material, mais do que qualquer ganho ilícito, e que a verdadeira riqueza está na honestidade e na coragem. Em uma manhã, a luz do sol entrou derramando-se sobre minha mesa do estúdio, aquecendo o relógio de prata em meu pulso. Sorri, sentindo seu peso e as memórias que carregava. Sussurrando baixinho, disse: "Consegui, vovó." Lá fora, Londres fervilhava com sua energia habitual, ruas reluzindo após a chuva, pessoas apressadas passando pelas vitrines, buzinas de carros se misturando à sinfonia da cidade. Dentro, meu estúdio pulsava com nova vida, telas frescas, esboços presos em quadros de cortiça, logotipos inacabados empilhados ordenadamente. Novos clientes chegavam, cada um trazendo desafios únicos, confiando em mim para transformar suas visões em realidade. Cada tarefa, cada linha que desenhei, parecia impregnada pelos anos de luta e triunfo que me trouxeram até aqui. A liberdade de finalmente ser vista, de finalmente ser ouvida, me envolvia como a luz do sol. Cada pincelada, cada escolha de cor, cada design entregue era meu sem mácula, sem concessões, viva. Eu havia reivindicado meu espaço, minha voz, minha vida. E se você já precisou lutar com unhas e dentes pelo que era seu por direito, se já sentiu a dor da traição ou o peso de ser ignorado, eu te pergunto, valeu a pena? Porque, de onde eu estou, olhando para uma cidade que pulsa possibilidades, com um coração ainda batendo com lições do passado e coragem para o futuro, a resposta é clara. Sim. Sempre.